O objetivo da aula de hoje é compreender a primeira lei de ômega e determinar a resistência de um condutor. Resistor. Resistores são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. No caso, seria o efeito Joule. Outra função dos resistores é a possibilidade de alterar a diferença de potencial em determinada parte do circuito. Isso ocorre por conta da diminuição da corrente elétrica devido à presença do equipamento. Então, a energia elétrica vai passar pelo resistor. No caso tiver uma dificuldade de passagem, no caso seria a resistência. Então essa energia elétrica vai transformar em energia térmica, e essa energia térmica é chamada de calor. Representação. Os símbolos abaixo são usados para representar os resistores em um circuito elétrico. Então as duas formas para representar o resistor é essa daqui. Ou ele pode aparecer no formato cilíndrico, ou ele pode aparecer nesse formato. Onde são encontrados? Os resistores estão presentes na maioria dos equipamentos utilizados em nosso cotidiano, seja nos chuveiros elétricos, com a função de fornecer calor à água, nos filamentos de tungstênio das lâmpadas incandescentes ou na composição de circuitos eletroeletrônicos. Então, os resistores estão presentes em chuveiros, em lâmpadas, em sons, em diversos equipamentos eletroeletrônicos. O chuveiro elétrico, o resistor, vai ser o formato de espiral. Então, o espiral aqui, ele vai dificultar a passagem de corrente elétrica, transformando em um resistor, e esse resistor, a energia que passa nele vai transformar energia elétrica em energia térmica. A outra, eu tenho uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente, aqui esse fiozinho aqui na parte superior, é chamado de filamento tungstênio. Também é resistor elétrico. O outro tem um reostato. Reostato também é um resistor elétrico. No caso, esse que é utilizado em som ou para aumentar e diminuir o brilho de algumas lâmpadas. Às vezes eu quero aumentar o brilho dela, eu aumento o volume. Na hora que aumentar o volume, vai permitir a passagem da corrente, ou dificulto a passagem da corrente, no caso vai diminuir o brilho. O outro formato, esse aqui, no circuito elétrico. Então tem vários resistores elétricos, seria esse formato aqui cilíndrico. Então esse formato cilíndrico aqui, ele é também chamado de resistor elétrico. Reostatos. Os reostatos são resistores de resistência variável, lâmpadas que possuem seu brilho variável em os botões de volume dos aparelhos de som, são exemplos de aplicações de reostatos. Nesses equipamentos, os resistores do resistor é alterado de modo a modificar o valor da corrente elétrica, aumentando ou diminuindo o brilho de uma lâmpada e o volume de um aparelho de som. Então, o reostato também é um resistor elétrico. Ele pode aumentar ou diminuir o brilho de uma lâmpada, aumentar ou diminuir o volume de um som. Primeira lei de ômega. George Simon Ohmsky, realizando experimentos com condutores elétricos, observou que, em alguns deles, em particular nos metálicos, ao variar a diferença de potencial aplicado entre seus terminais, a intensidade de corrente elétrica I que o atravessava variava na mesma proporção. Esse fato, conhecido como a primeira lei de ômega, pode ser expresso de várias maneiras. Então, o que é que eu tenho? A razão entre o e o I é constante, ou seja, quando eu dividir a intensidade, quando eu dividir a diferença de potencial por I no circuito elétrico, onde
a resistência elétrica for constante, isso eu vou chamar de primeira lei de ômega, que esse resistor também é chamado de resistor ôhmico. A resistência elétrica tem sempre o mesmo valor, isto é, no caso, o R1 é igual ao R2 até o Rn. Por quê? Porque é um circuito, um resistor ôhmico. Para que isso ocorra, a diferença de potencial dividida pela corrente elétrica vai permanecer sempre constante a sua resistência. Então, o gráfico de um resistor ôhmico terá esse formato. Será uma linha reta, será uma equação do primeiro grau, o gráfico de uma equação do primeiro grau. Se for uma curva, não é um resistor ôhmico, porque quando eu dividir a tensão elétrica por I1, tensão elétrica 2 por I2, a tensão elétrica 3 dividido por I3, vai dar sempre o mesmo R, vai dar a mesma resistência. A fórmula da resistência elétrica. Qual a fórmula? A fórmula é essa aqui. U é igual ao R vezes o I. U, tensão elétrica, o R, resistência, o I, corrente elétrica. As unidades. U representa tensão elétrica, medido em volt. O R, resistência elétrica, medido em ômega. Esse fonezinho de ouvido vai ser a unidade de resistência elétrica. O I, corrente elétrica medida em ampere, no caso seria o A maiúsculo. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Determine a DDP que deve ser aplicada a um condutor de resistência elétrica de 4,5 ômega para ser atravessado por corrente elétrica de intensidade de 12 amperes. Então, eu quero saber quanto é que vale a tensão elétrica, no caso seria a DDP. Tirando os dados do problema, eu tenho o I valendo 12 e o R valendo 4,5. Então, U é igual. O R vale 4,5 vezes 12. 4,5 vezes 12 dá 54 volts. Então, a tensão elétrica entre os terminais desse condutor vai ser de 54 volts. Próximo exemplo. Um resistor é submetido a uma DDP de 115 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual sua resistência elétrica? Agora ele quer saber o I, tirando os dados do problema. Eu tenho tensão elétrica 115, corrente elétrica vale 5, eu quero saber o R. Substituindo, o vale 115, isso é igual ao R vezes o I vale 5. Invertiu os dois ao mesmo tempo, não teve alteração de sinal. Então, o 5 que está multiplicando o R passa a dividir no 115. Então, 115 dividido para 5 dá 23 ômega. Então, 115 dividido para 5 dá 23 ômega. Então, a resistência será de 23 ômega. A curva característica de um resistor ôhmico é dada abaixo. Tá aqui, ó. Então, um gráfico de um resistor ôhmico. Por quê? Porque é uma linha reta. Ele falou que é um resistor ôhmico. Será em linha reta. Ele vai ter a mesma resistência. Ele diz, determine. Item A, a sua resistência elétrica. Então, vou pegar esse primeiro par ordenado aqui, ó. Quando a corrente elétrica for 2, a tensão elétrica vai ser 10. Quando a corrente elétrica for I2, a tensão elétrica vai ser 18. Então, vou usar esses dois aqui, ó, para me descobrir a sua resistência. Então, o 1 é igual a 10, o I vale 2, vou descobrir o R. Então, substituindo, 10 é igual a R vezes 2. O 2 está multiplicando, passa a dividir no 10. Então, o R vale 5. Então, todo esse circuito aqui, nesse resistor ôhmico, esse gráfico de resistor ôhmico, a resistência vai ser 5. A B. E a intensidade da corrente I2? Então, quer saber a corrente, quanto é que vale a corrente I2. Então,
tirando os dados do problema, eu já sei quanto é que vale o R vale 5, a voltagem, no caso a tensão 18, vou encontrar o I2. Substituindo, eu vou ter a seguinte coisa, 18 é igual a 5 vezes o I2, o 5 está multiplicando, passa a dividir no 18, então 18 dividido para 5 dá 3,6.